Meus irmãos, eu convido para que abram suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 23. Eu farei a leitura para a nossa meditação dos versículos 27 a partir do versículo 27 até o de número 47. Lucas 23, capítulo 27, versículo 27 até o versículo 47. Diz assim a palavra do Senhor: Seguia-o Jesus numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorais por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: Bem-aventuradas as estéreis que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: Caí sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos, porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? E também eram levados outros dois que eram malfeitores para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: Salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salvas-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Verdadeiramente este homem era justo. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra que nos ensina, nos mostra o teu grande amor para conosco através de Jesus Cristo. Queremos meditar sobre esse texto que acabamos de ler, Senhor. Derrama sobre nós o teu Santo Espírito. Inspira-nos, Senhor. Abre os nossos corações e as nossas mentes para que possamos gravar a mensagem que tens para nós nessa noite e assim gravá-la em nossos corações, para praticá-la em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse culto desta noite,
nós temos percebido através da leitura, dos cânticos, a presença de Jesus como o centro das nossas vidas, o centro da nossa adoração. Clamamos a Deus através dos salmos, rendemos graças a Ele através dos salmos, dos cânticos, nos colocamos diante dEle em oração contrita, confessando os nossos pecados, e agora esse texto da palavra de Deus nos traz aquela cena do Calvário, a via sacra, o caminho da paixão de Cristo, quando Ele caminha para ser crucificado no Calvário, as multidões ao seu lado, ao seu redor, clamando, dois malfeitores andando com Ele, lado a lado, indo para o mesmo destino que Ele, para serem crucificados. Esse texto da Escritura, meus irmãos, tem o objetivo de despertar todo pecador para a necessidade da salvação. Jesus salvou esse pobre e indigno ladrão em sua hora da morte. E é esse o nosso tema desta noite, o ladrão arrependido. Jesus confirma assim a declaração bíblica de Mateus 18:11, que diz: porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Demonstrando ainda a graça salvífica que independe de qualquer ação humana, mas do amor e da misericórdia de Deus exclusivamente. Eu quero compartilhar com os irmãos 4 aspectos dos muitos que podemos tirar de todo esse texto que nós lemos nessa noite. O primeiro aspecto fala sobre este cenário. O cenário onde Cristo é pendurado na cruz. O versículo 33 que nós lemos diz: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Um cenário triste, um cenário de lamentos, um cenário de clamor, de súplica, e ao mesmo tempo um cenário onde aqueles que não criam em Jesus Cristo zombavam da sua pessoa. Aquele homem santo, puro, imaculado, estava ali, sendo pregado na cruz, entre malfeitores, como se um deles fosse um cenário tenebroso. E esse cenário se deu no monte chamado Caveira. Ali era o monte da Caveira. Transportem-se para lá, meus irmãos, para perceberem a gravidade, a intensidade dessa cena em que o nosso Senhor, o nosso Salvador, estava sofrendo. Nós lemos os salmos e cantamos com a minha voz: clamo ao Senhor. Jesus, na véspera, havia clamado ao Senhor ali, já derramando sangue do seu suor no Getsemane. Ó Senhor, se for possível, passa de mim esse sofrimento, se for possível, passa de mim esse cálice. E, meus irmãos, esse cenário nos mostra um malfeitor a cada lado de Jesus Cristo. Criminosos da pior espécie, porque só os criminosos da pior espécie, os malditos, eram pregados na cruz.
estavam ali fazendo companhia para Jesus. A palavra de Deus nos diz lá em Gálatas 3:13: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Esse cenário confirma o cântico que acabamos de cantar, de Isaías 53. O versículo 12 diz: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Meus irmãos, a natureza de Jesus e de seu ministério estava sendo ali amplamente revelada, confirmando a afirmação que nós podemos ler em Mateus 22:16. Esse texto nos diz que enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade. E prestem bem nesse detalhe final: sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Jesus salva a todos que vierem a Ele. Ele não olha a aparência dos homens, assim como não estava olhando para aqueles malfeitores que estavam do seu lado, como malfeitores, mas como almas perdidas que necessitavam da sua salvação. Jesus não se importa com a origem das pessoas, não se importa com o comportamento anterior, pregresso das pessoas, não se importa com a classe social que as pessoas frequentam, porque não olha as aparências, mas olha intimamente o coração de cada pessoa. Olha a disposição dessas pessoas que o buscam e querem entregar as suas vidas a Ele. Que vêm para demonstrar diante dele que creem e confiam no seu poder divino de salvação. A multidão zombava, tratava de ridicularizar o nosso Senhor, lançavam sorte sobre suas roupas, zombavam dele. A primeira informação que nós temos no livro de Mateus é que os dois ladrões estavam zombando de Jesus também. O cenário está montado, o Calvário, Jesus crucificado, em cada lado um ladrão. Esse é o cenário, primeiro ponto. Vamos analisar então um segundo aspecto desse acontecimento tão significativo para a nossa crença: a mudança repentina. Aquele homem criminoso, como nós falamos que início também era um zombador, ouviu a oração de Jesus, que lemos no versículo 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Portanto, ao ouvir essa oração de Jesus, essa afirmação de Jesus, que estava naquela situação dramática, derramando seu sangue, causado pelos pregos que perfuravam suas mãos e seus pés, volta-se ao Pai pedindo perdão para aqueles o que tinham colocado naquela situação. Ele ouviu Jesus orar pelos pecadores, e ele sabia que ele estava incluído entre eles. Ele tinha certeza, tinha consciência de que era um grande e contumaz pecador. Portanto,
ele entendeu que Jesus estava intercedendo também por ele. Um criminoso condenado à morte, e morte de cruz. A oração de Jesus então muda repentinamente o cenário. Muda o coração daquele homem. Muda o coração do pecador inveterado que até ali tinha vivido uma vida de criminalidade, que tivera uma vida inteira longe de Deus, longe da sua lei, em rebeldia completa contra Deus e os seus mandamentos. A oração de Jesus, meus irmãos, muda fatos e muda atitudes. Aquele malfeitor que até aquele momento unira a sua voz, a voz do seu igual e da multidão e das autoridades, dos membros do sinédrio, dos soldados que ali estavam, muda repentinamente a sua atitude. Se transforma de um acusador, de um zombador, de um defensor do Salvador. Primeiro, repreendeu seu colega de crimes, respondendo-lhe, porém, o outro, versículo 40, respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nem ao menos temes a Deus? Olha só que afirmação importante que nós vemos aqui na voz desse ladrão. Ao defender Jesus, ele faz duas afirmações teológicas de suma importância. Primeiramente, reconhece a divindade de Cristo. Nem ao menos temes a Deus. Em segundo lugar, reafirma a profecia de Isaías 53, que nós cantamos parte aqui, sobre o sacrifício de Cristo, o Messias, o Redentor, dizendo: estando sob igual sentença. Certamente, diz Isaías 53, 4 e 5, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz, o castigo que nos traz paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas marcas, pelas suas feridas, pelas suas chibatadas, nós fomos sarados, curados do nosso pecado. Logo depois, meus irmãos, nessa repentina mudança de atitude, ele se dirige ao Salvador. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Meus irmãos, que mudança repentina e radical daquele ser abjeto que até ali tinha sido aquele homem. E meus irmãos, essa mudança repentina, nós vamos ver que ele disse, Jesus reconhece o reino de Deus, Jesus como rei. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. De zombador passa a adorador, passa a ser alguém que confessa Jesus publicamente. Esse é o terceiro ponto, a confissão do pecador. No momento anterior ao seu pedido, aquele homem, já transformado pela oração de Jesus, havia confessado a sua situação de indignidade. Ele já tinha confessado que era indigno quando ele disse: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Assim como ele, meus irmãos, todos nós temos que reconhecer que todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Pela misericórdia e pelo sangue de Jesus nós somos salvos.
fomos resgatados, fomos justificados por Jesus. E veja, juntamente com o reconhecimento da sua indignidade, ele confessou a inocência e a dignidade do Salvador. Ele diz: mas este nenhum mal fez. Este nenhum mal fez. Meus irmãos, aquele homem foi transformado de uma hora para outra inteiramente. Estava falando aqui de teologia, estava falando da santidade absoluta de Jesus Cristo, nosso Senhor. Este nenhum mal fez. E assim sendo, pela ação do Espírito Santo de Jesus ali, que já estava movendo o coração daquele homem. Na verdade, Jesus, em a sua oração, ele confessa a sua fé em Cristo ao dizer: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Confiava plenamente que Jesus, mesmo ali, pregado na cruz, ao seu lado, na mesma situação que ele, tinha poder, de salvá-lo, porque ele sabia que ele voltaria. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele estava ali, meus irmãos, diante de todas aquelas autoridades, de toda aquela multidão, de todos aqueles soldados, diante de todos eles que conseguiram chegar mais próximo da cruz, inclusive João, Maria, sua mãe, e as outras mulheres que o acompanhavam estavam ali próximo e puderam ouvir essa pública confissão de fé. Ele reconhece Jesus como Salvador, como Rei. Quando vieres no teu reino, lembra-te de mim. Que mudança naquele cenário desolador, e que magnífica confissão pública de fé. Esse é um dos maiores atos de fé que contemplamos na Bíblia. Um ladrão, um malfeitor, na hora da sua morte, reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele tinha, meus irmãos, poucas ou quase nenhuma evidência mundana para provar que Jesus era rei. Andara sempre longe da lei, sempre longe de Deus. Como agora ele podia estar fazendo aquela pública confissão de fé? Ele acreditou no que estava escrito na cruz. Lembram-se disso? Estava escrito na cruz, em grego, hebraico e que mais isso? E latim, a língua dos romanos. Rei dos judeus. Aquela frase foi suficiente para entender que ali estava realmente o rei, mas não só dos judeus, o rei soberano, como nós vimos na escola dominical hoje. Por isso, meus irmãos, se Deus trouxe você aqui nesta noite, é para que ouça mais uma vez a respeito desse Senhor Salvador, que é Jesus Cristo. Apesar de estar escrito Rei dos Judeus ali naquela placa, o único trono que aquele ladrão via era a cruz. E Jesus nela pregado. A única coroa que ele via era aquela coroa de espinhos, enterrada na cabeça de Jesus, fazendo sangrar mais uma vez. Os únicos fatos que ele presenciou foram aqueles a quem Jesus se tornou sujeito. Mas não acaba aí. Vamos ao quarto e último ponto.
fundamental também para nós entendermos parte desse texto. A promessa do Salvador. Jesus, o Salvador, lhe prometeu salvação. Prometeu salvação imediata. Não para daqui a um tempo. Vai fazer a classe de catecúmenos primeiro, vai ser batizado primeiro, vai me servir numa igreja primeiro. Jesus não cobrou nada disso dele. Absolutamente nada. Bastou a sua confissão de fé, a sua pública confissão de fé para Jesus prometer salvação imediata. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele prometeu que aquele ladrão, aquele malfeitor, aquele ladrão arrependido iria para o paraíso habitar para sempre com ele. Teria um lar permanente na sua presença e na presença dos demais santos que estarão lá. Já estão muitos e outros seguirão, estarão lá, confirmando assim a promessa que ele fez para todos quantos são seus, para todos quantos arrependidos como aquele ladrão, se entregaram a Jesus, confessaram publicamente a sua fé. Para todos aqueles que mudaram suas vidas, tiveram mudança na sua vida, porque ouviram a voz do seu Mestre intercedendo por eles. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa intercessão de Jesus nos atinge diretamente, porque fomos perdoados pelo Pai, pela intercessão do seu Filho único, Jesus Cristo. Meus irmãos, para concluir, eu quero fazer uma pergunta dura. Ladrão, você está aqui? Ladrão, você ouviu a mensagem desta noite? Ladrão, você sabe que você tem que se arrepender e parar de roubar? Mentiroso, mentirosa, você está aqui nessa noite? Você está ouvindo a mensagem? Você sabe que você tem que mudar a sua vida e parar de mentir? Adúltero ou adúltera, você sabe que você tem que parar de adulterar? Você ouviu a mensagem? Você ouviu a mensagem, as promessas de Jesus, a transformação daquele criminoso que recebeu a bênção de Jesus? Pecador, pecadora, contumado, inveterado, você está aqui hoje? Ouviu a mensagem do Senhor? Ouviu? Então muda imediatamente a sua vida. Faça como o ladrão arrependido, que teve uma mudança repentina. Ele não tinha mais tempo, estava à beira da morte. E você não sabe se está na mesma situação dele, porque nenhum de nós sabe o dia em que vamos deixar esta vida. Por isso, o apelo dessa mensagem é para que você tenha uma mudança repentina na sua vida, como teve aquele homem, porque hoje você tem mais uma vez a chance, porque Jesus está falando ao seu coração, para que você mude a sua vida, entregue a sua vida a Ele, e a promessa dele será cumprida. Você terá vida eterna, você terá um lar na presença de Jesus para todo sempre. Confesse Jesus, como fez aquele homem diante de toda aquela multidão, publicamente. Confesse Jesus como seu único e suficiente Salvador, e aproprie-se da promessa: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Todos nós
que recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, já estamos com Cristo no paraíso. Já estamos com Ele. Ainda que peregrinos nessa terra, nós temos que entender que Ele está ao nosso lado, Ele está conosco, o Seu Espírito Santo habita em nós, e por isso nós já estamos no paraíso. Pare de reclamar da sua vida, pare de tratar mal os outros, pare de ser alguém que ainda não teve uma mudança radical e repentina quando ouviu a voz de Jesus. Transforme a sua vida hoje, agora. Seja um servo digno de Jesus, do sacrifício que Jesus fez por você. Lembrem do cenário, naquele monte da caveira. Jesus, aquele que nada fez, derramou o seu precioso sangue por cada um daqueles que creram no seu nome como ladrão arrependido, se arrependeram do seu pecado como ladrão arrependido, se entregaram a Jesus como o ladrão arrependido, reconheceram Jesus como Salvador, como Rei, como Senhor, como ladrão arrependido. Não deixe que Jesus tenha morrido na cruz inutilmente. Valorize aquilo que Jesus fez por você, como fez o ladrão arrependido. Eu gosto muito da letra de um hino que diz assim: manso e suave, eis Jesus nos chamando, chama por ti e por mim. E o coro diz: vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, eis Jesus convidando, ó pecador, vem. Amém.